Olá! Hoje eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre a escala de coma de Glasgow. Essa escala ela é muito utilizada para avaliação do nível de consciência de pacientes que sofreram um traumatismo crânioencefálico. No entanto, essa escala ela tem sido utilizada na UTI de forma adaptada para avaliar o nível de consciência de pacientes que não estão sedados. Então, a gente tem os pacientes sedados, a gente utiliza uma escala, algumas escalas para avaliar o nível de sedação, mas quando esse paciente ele não está sedado, não está sob efeito de nenhuma pseudoanalgesia, a gente utiliza a escala de coma de Glasgow para avaliar o nível de consciência desse paciente. E aí, o que acontece? Por ela ser adaptada, tinham algumas variáveis que quando a gente ia avaliar, havia discrepância, havia um desentendimento muitas vezes entre o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, pacientes entubados. Coloca sem resposta, não coloca nada, o que a gente coloca? Então sempre tinha faltava alguma coisa. E em 2018, essa escala ela foi atualizada e teve algumas mudanças consideráveis e eu vou mostrar para vocês agora essas mudanças. Vamos lá ver? Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa nova escala de coma de Glasgow. Eu vou falar para vocês o que mudou e a gente vai falar um pouquinho também sobre a avaliação. O que eu costumo perceber nos alunos quando eles chegam lá para avaliar o Glasgow, eu não sei se eles têm medo de tocar, se têm medo de chamar. Então, eu vou falar aqui algumas coisas, dar algumas dicas para que quando você for avaliar o Glasgow do seu paciente, você avalie de forma adequada, porque às vezes você avaliou, você foi fazer um procedimento que mexeu mais com o paciente, às vezes a própria mobilização, esse paciente vai e desperta. E aí deu diferente do Glasgow que você tinha avaliado. Por que será? Pode ser que você tenha avaliado errado. Então vamos lá. Nessa nova escala, o que mudou, Cíntia? Então, primeiro, a pontuação. Antes, a gente tinha uma escala de coma de Glasgow que variava de 3 pontos até 15 pontos. E, inclusive, isso era pegadinha de muito concurso, de muita prova. Eu, inclusive, fazia questões desse jeito, A escala de coma de Glasgow varia de quanto a quanto? De 0 a 15? Não, era de 3 a 15, tá? Então, essa pontuação mudou. Agora, ela vale de 1 até 15. Mas eu vou explicar para vocês por que mudou essa pontuação. Outra coisa que foi modificado é que agora eles colocaram uma variável chamada de não testável. Essa variável é justamente, lembra quando eu falei naquele nosso paciente entubado, que ninguém sabia o que colocava? É sem resposta, é tubo, qual é a pontuação? Ninguém sabia o que fazer? Então, agora é não testável. Da mesma maneira, se esse paciente tiver algum impedimento, quando a gente avalia a variável da abertura ocular e a variável da resposta motora. Então, se a gente identificou alguma barreira, alguma coisa que impede esse paciente de realizar, de atender os comandos, de ser avaliado, a gente vai colocar não testável. Na minha opinião, isso ficou ótimo, porque acaba com muita discussão. Vai colocar o que eu coloco? O que você colocou? Eu coloquei isso. E começava uma discussão, mas por que você colocou Não, esse paciente está entubado. Não, ele não responde a comandos. Ele responde. Então, para mim, isso ficou ótimo, porque agora, se o paciente tem algum impedimento, é não testável. Resposta à pressão. Outra coisa que modificou foi que, se vocês lembram aqui, dá uma olhada aqui no slide. Então, a gente tem aqui, nessa escala, eu tenho abertura ocular. E bem aqui, tenho por estímulo a dor. Por estímulo a dor saiu. Agora, a gente fala pressão de abertura dos olhos. Então, se esse paciente, a gente já não é um estímulo doloroso, Na verdade, se esse paciente tem algum trauma, tem algum distúrbio neurológico, não tem como a gente avaliar se é dor que ele sente ou não. Então, ficou muito mais lógico avaliar a pressão, O estímulo de pressão, se ele vai responder ou não a esse estímulo. Não é mais a dor, agora é pressão de abertura dos olhos. Aqui, essa aqui é a escala antiga, tá? Que eu trouxe para vocês. E essa coloridinha aqui
é a escala nova, tá? Atualizada. E outra coisa que mudou, Cíntia, na resposta verbal. Aqui na resposta verbal, antes a gente tinha resposta inapropriada. Ora, mas se é uma resposta inapropriada, significa que esse paciente fala palavras soltas, né? São palavras soltas. Você pergunta e ele não responde nada com nada. E aí não ficou mais resposta inapropriada, ficou apenas palavras. O paciente solta palavras desconexas, né? E aí ficam só palavras. Aqui também, sons incompreensíveis. Então, se são sons incompreensíveis, saiu incompreensíveis. Agora é só sons. O paciente emite sons, né? Então, ficou até bem mais fácil e bem mais prático, na minha opinião. Outra coisa também que mudou agora foram a avaliação das pupilas. Sim, a avaliação das pupilas agora faz parte da avaliação da escala de coma de Glasgow. Muito legal, né? E foi por conta dessa avaliação das pupilas que a pontuação agora é de 1 a 15. Vamos ver como é que a gente avalia agora nessa nova escala atualizada em 2018? Então, a gente tem aqui, vamos dar uma olhada nessa nova escala. Então, como eu falei para vocês, continua os parâmetros de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E aí a gente vai ter agora aqui, ó, abertura ocular espontâneo, ao comando verbal, pressão de abertura dos olhos, nenhuma, e o NT é aquele não testável que eu falei para vocês, tá bom? Vamos dizer que o nosso paciente, ele tem aqui uma abertura ocular de 3, ao comando verbal. Resposta verbal, orientado e conversando, desorientado, palavras, sons, nenhuma e não testável. E aí, vamos dizer que o nosso paciente aqui, ele também fala apenas palavras. Então, ele vai ter uma pontuação aqui de 3. Então, até agora, o nosso paciente tem 6 pontos, né? Isso. Resposta motora, ao comando, localizador, flexão normal, flexão anormal, extensão nenhuma ou não testável também. Mas vamos dizer que o nosso paciente ele tem aquele localizador. Ele ganhou 5 pontos, então a gente tinha ali 6 mais 5, 11. Na escala antiga, eu ia colocar 11 pontos. Mas agora, na escala nova, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a avaliação da pupila. Então, esse paciente tem 11 pontos. Eu vou avaliar a pupila. Então, aqui, ó, nenhuma pupila reage ao estímulo de luz. Eu vou pegar, vale 2 pontos, né? Eu vou pegar esses 2 pontos e subtrair por 11. E aí, o Glasgow desse meu paciente vai ser quanto? 9, tá? E não mais 11, porque eu coloquei agora a avaliação da pupila. O paciente, digamos que ele não teve reação à luz em nenhuma das 2 pupilas, e aí ele teve menos 2. Agora, se ele teve uma reação parcial, apenas uma pupila reage ao estímulo da luz. Então, eu tenho aqui 1. Então, a gente fez a avaliação da pupila. Se ela teve uma fotorreação apenas de um lado, então eu vou pegar aquele nosso paciente lá. 11 menos 1, o Glasgow dele vai ser 10. Agora, se as 2 pupilas reagem à luz, então eu vou ter aqui 0. E aí, se eu tenho 11 menos 0, a pontuação dele realmente vai ser 11, certo? Agora, como eu falei para vocês, a pontuação mínima vai ser 1 e a pontuação máxima vai ser 15. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Não esqueça, aqui, pelo Instituto de Ciências Neurológicas, ele fala algo muito importante, que antes de você realizar a avaliação do Glasgow do seu paciente, é necessário que você faça essas etapas aqui, né? É necessário que, ao avaliar o Glasgow do seu paciente, você cumpra essas 4 etapas, tá? Então, primeiro, você vai verificar. O seu paciente vai estar deitado lá no leito, e aí você vai chegar e vai verificar o que está acontecendo. Você já vai verificar se ele tem uma abertura ocular espontânea, se é um paciente que já está falando, se é um paciente que se move no leito. Então, você vai só verificar se todas as variáveis elas são realmente testáveis. E também vai identificar se tem alguma variável que não é testável, tá bom? Então, nessa primeira verificação, é isso que você vai fazer. Quando você verifica, aí a gente passa para outra etapa, que é a observação, né? Então, você já verificou se tinha algum aspecto testável e não testável, e aí você vai observar.
você vai observar qual é a reação desse paciente com o ambiente. E aí depois é que você vai estimular. Então, só recapitulando, primeiro vamos verificar para ver se encontramos itens testáveis ou não testáveis. Segundo, vamos observar esse paciente para saber se ele já tem alguma resposta espontânea, sem a gente fazer qualquer estímulo. E terceiro, a gente vai para a estimulação. O que seria essa estimulação? A voz, a pressão, certo? E aí sim, depois é que você vai pontuar. Agora eu quero deixar aqui, só para lembrar, que a avaliação da pressão, né, quando você chega para avaliar o seu paciente, então a gente tem 3 pontos para avaliar a pressão. A primeira é você chegar aqui, ó, com a caneta e você pressionar na unha aqui do seu paciente, tá bom? Então, você pressiona por 10 segundos e observa a reação ao estímulo. Outra opção é você fazer uma pressão no trapézio desse paciente e também avaliar a resposta dele por 10 segundos. Outra opção é você fazer ou uma pressão aqui na incisura supraorbitária, também pressionando por 10 segundos e ver se esse paciente vai reagir ao estímulo de pressão. A gente voltando aqui, quando vocês forem avaliar a abertura ocular, eu já vi muitos alunos chegando e falando assim, seu João, ô seu João, bem baixinho. A gente tem que pensar que assim, se eu estiver dormindo, se alguém me chamar dessa maneira, eu não vou ouvir, né? Você tem que ter um tom de voz normal, como se você estivesse conversando. Você está avaliando o paciente nesse momento. Então, você pode até, quem sabe, usar um tom um pouco mais alto, mais firme. Seu João, bom dia, seu João. Ô, seu João, boa noite. Né? Então, um tom de voz mais firme, normal ou um pouco mais elevado. Também não precisa gritar, né? O paciente também não é surdo. Se ele estiver acordado, consciente, ele vai falar que ele não é surdo, né? Então, um tom de voz normal ou então um pouquinho elevado, firme, para que você possa realmente gerar um estímulo sonoro nesse paciente. Como a gente tem aqui, ó, o comando verbal. Então, se a gente tem aqui na abertura ocular, ó, pressão na abertura dos olhos, então, como é que a gente vai avaliar essa pressão? Unha, trapézio ou supraorbitária. Essas 3 formas, esperar 10 segundos. Outra coisa também é aqui, ó, localizador, que é importante a gente falar, abertura ocular, resposta verbal, tranquilo, ainda mais agora que tem esse não testável, vai ficar muito mais fácil de avaliar os pacientes que estão traqueostomizados, intubados. Eu lembro que a gente tinha um paciente na UTI que ele tinha Guillain-Barré. E assim, esse paciente ele tinha um nível de consciência íntegro. O problema realmente era por conta da doença que ele não conseguia ter uma contração muscular. Mas se você pedisse para ele mexer os olhos, que ele ainda tinha movimentos da cervical para cima, mas se você pedisse para ele mexer os olhos, né, fechar os olhos, ele tinha os movimentos, então ele atendia comandos. Mas aí se chegasse alguém e falava, levante os braços, ele não tinha como levantar os braços, né? Não tinha como, por conta da doença não tem como ele levantar os braços. Aí vai botar o quê? Ele não atende a comandos? Aí vem alguém e fala, não, abre a boca, né? Outra coisa também, você pode pedir para o paciente abrir a boca, colocar a língua para fora. Você pode falar para esse paciente apertar a sua mão. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a resposta motora. Mas aí, voltando a falar desse paciente, aí gerava uma discussão. Mas e aí, ele atende a comando, não atende? Não, vou botar 0. Agora a gente tem não testável. Esse paciente ele tem um impedimento, ele não tem nada a nível ali, de fato, do nível de consciência dele, ele tem um nível de consciência íntegro. Porém, o que ele não consegue realizar é a contração muscular por conta da doença. Então, isso vai resolver muito. A gente vai poder colocar lá que esse paciente, ele não testável, né? Não testável. Não é porque ele não tem alguma alteração no nível de consciência, mas também ele não consegue realizar o movimento. Então, a gente vai colocar o quê? Não testável. Então, resposta motora. O que esse paciente ele pode fazer? Tá? Então, só para vocês identificarem. A partir do momento em que vamos pensar que eu vou fazer o estímulo aqui no trapézio. Então, eu pressionei por 10 segundos. E aí, esse paciente localizador, o que ele vai fazer? Ele vai vir direto aqui, ó, na sua mão. Quando você fizer a pressão, ele vai vir com a mão para querer tirar. Então, ele localiza, certo? Outra coisa é
o paciente ele faz uma flexão normal. Então, às vezes, você vai estar fazendo o estímulo à pressão e ele vai apenas flexionar aqui a 90 graus o cotovelo. Ele não vai lá, ele vai apenas realizar uma flexão. O que é importante discutir sobre flexão normal e flexão anormal? Uma flexão anormal é aquela flexão em que ele vem lentamente aqui, bem devagarinho, e aí ele contrai e faz essa flexão. Diferente dele fazer aquela flexão rápida, que fez o estímulo e aí ele trouxe. Tá? A anormal, ela é lentamente, ele se contorce e faz uma flexão anormal e lento. O movimento é bem lento. Da mesma maneira, a extensão anormal. Ele vai se contrair todo e ele vai fazer a extensão de membros superiores, de membros inferiores, dependendo do padrão que ele tiver adotado. Comumente a gente consegue observar em membros superiores. E aí ele pode ter nenhuma resposta e também ser não testável, tá? Então é importante você saber avaliar bem o Glasgow, né? Às vezes eu pergunto aos meus alunos quanto deu o Glasgow dele. E aí me fala um valor, quando eu vou avaliar, dá outro valor. Por quê? Porque teve em algum momento, algo não foi realizado. Então, assim, primeiro, a gente não faz o Glasgow só olhando o paciente. Lembra do que eu falei aqui? Nós vamos verificar, observar, estimular e pontuar. Então, a gente precisa estimular, chamar, seu João, Dona Maria, bom dia, aperte minha mão. Ou então, abra a boca, coloque a língua para fora. Isso é atender a comandos. Então, você pode pedir. Então, você precisa estimular esse paciente, tá? Seja ao comando verbal ou ao estímulo de pressão, certo? E aí, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês comecem a utilizar aí, ou já estavam utilizando, né? Já tem 2 anos que ela foi atualizada. Mas eu achei legal trazer para essa discussão, porque ainda tinham dúvidas, né? Ainda tinham dúvidas a respeito dessa pontuação, por que mudou, como que era. Tinha ficado um pouco confuso em relação à avaliação das pupilas, como assim agora é 1, depois é 15. E aí eu trouxe mais para esclarecer e para aproveitar e falar dessa avaliação do Glasgow. Porque é uma avaliação em que a gente pode, em pacientes intubados, a gente sabe que se ele tiver um Glasgow abaixo de 8, claro, também avaliar outros fatores. Mas se ele tem um Glasgow abaixo de 8, é indicativo de intubação orotraqueal, né? Significa que esse paciente ele não tem um nível de consciência bom, significa que esse paciente não tem a proteção de via aérea e é um paciente que necessita realmente ser intubado. Da mesma maneira, se esse paciente ele já tem um Glasgow acima de 8, com proteção de via aérea, é um paciente que tem uma boa tosse, é um paciente que já está evoluindo para uma estabilização clínica, esse paciente ele já é indicativo de uma extubação, de ser avaliado a extubação ou o desmame. Então, o Glasgow, hoje, ele indica para a gente, né, ele é um dos fatores que indica para a gente se esse paciente necessita de intubação orotraqueal ou se já está na hora, já é também um dos fatores, se já está na hora de realizar a extubação desse paciente, extubação e desmame. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês, se já não estavam utilizando, quem não estava utilizando, que já utilize a nova escala de coma de Glasgow. Eu fiz esse vídeo porque ainda tinham algumas dúvidas sobre essa pontuação, que subtrai o valor das pupilas, como que fica, como que é realizado, essas nomenclaturas que mudaram, então ficou um pouco confuso. A parte prática mesmo da aplicação, e aí eu resolvi trazer esse vídeo explicando tintim por tintim de como a gente pode avaliar o Glasgow. Então você saber avaliar o Glasgow corretamente é muito importante porque ele vai ser decisivo, você vai direcionar uma conduta sua por conta dessa pontuação que o seu paciente vai apresentar, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Dá um like no vídeo, segue a gente, Fisioterapia Prática na UTI, se cadastra no nosso link, tá? Lá no Instagram tem um link na nossa bio, tá? O endereço da nossa home. Se cadastra lá que todas as aulas, todos os conteúdos novos que eu for postando, eu vou avisar para vocês em primeira mão, vou mandar um e-mail para vocês e vou avisar sempre que tiver postagem nova, tá bom? Então, tchau, tchau e um grande abraço.